estamos bastante pior. Aquilo que nós verificamos neste primeiro mês de 2012 foi um aumento significativo do número de famílias que nos bateu à porta a pedir ajuda. E aquilo que nós verificamos, por exemplo, aqui em Lisboa, é que o número de famílias em dificuldade que entrou em contacto com a DECO mais que duplicou face ao mesmo mês do ano passado. Portanto, isto mostra um agravar da situação, mas era algo que infelizmente já estávamos à espera, tendo à situação económica que estamos a viver, porque se nós formos olhar para as razões que levam as famílias a entrar em dificuldade e a pedir-nos ajuda, verificamos que tem a ver com o momento que nós estamos a viver, tem a ver com o desemprego elevado que nós temos, tem a ver com o não pagamento de horas extraordinárias, de comissões, tem a ver com os cortes salariais, e tudo isso é algo que nós estamos infelizmente hoje a viver, e são essas as grandes causas que têm levado e que estão a levar neste momento as famílias a entrar em dificuldade e a não conseguirem honrar os seus compromissos. Aquilo que nós verificamos, pelo menos em relação às famílias que nos pedem ajuda, é que são famílias que estão multi-endividadas, que em regra têm 5 ou mais créditos, sendo que um desses créditos é o crédito à habitação. E quando batem à porta da DECO, todos esses créditos já estão em situação de incumprimento, ou seja, as famílias já os deixaram de pagar. E muitas vezes encontrar aqui uma solução é extremamente difícil. E porquê? Porque as famílias já deixaram passar muito tempo, porque os rendimentos que elas têm muitas vezes são insuficientes para se pensar em reestruturar o orçamento, em reestruturar os créditos. De qualquer forma, por vezes existem possibilidades de se negociar com a banca, e existem cada vez mais famílias a tomarem a consciência de que não têm capacidade económica de manter aquele crédito à habitação, de manter aquela casa, e a tentarem negociar a entrega da casa ao banco para liquidar o valor da dívida. E porquê esta solução? Porque a verdade é que já tentaram colocar a casa à venda, e já tiveram durante algum tempo à venda, só que nós sabemos que neste momento o mercado está parado, portanto não se conseguem vender as casas. E portanto aquilo que resta muitas vezes às famílias é tentarem negociar com o banco a entrega da casa, para que o valor da avaliação seja tido em conta, e para que, portanto, um dos problemas das famílias termine. Mas muitas vezes não termina. E porquê? Porque aquilo que o banco faz, se decidir negociar, vai fazer uma avaliação da casa hoje e vai confrontar o valor da avaliação com o valor em dívida. E aquilo que nós todos os dias verificamos são famílias a negociarem a entrega das casas ao banco, mas ainda ficarem com um problema, que é a diferença entre o valor da avaliação e o valor em dívida. De qualquer forma, esta solução será preferível a deixar avançar o processo para a via judicial, porque aí sim a incógnita sobre o que vai acontecer é muito maior para o consumidor. Mas infelizmente aquilo que nós verificamos são famílias a deixar avançar o processo para o tribunal, a sujeitarem-se à venda da casa por parte do tribunal, a ficarem sem as casas, e muitas vezes a ficarem com dívidas enormes, porque o valor da venda por parte do tribunal é insuficiente para liquidar o valor em dívida. Portanto, ficam sem as casas e ainda ficam responsáveis pela diferença do crédito. Claro que sim, e essa, inclusivamente, é uma crítica que nós fazemos, e é uma reivindicação que fazemos nós, DECO, que é o de se alterar aqui o procedimento e de que não seja o banco a fazer esta avaliação, mas sim uma entidade terceira perfeitamente independente ou completamente independente face ao banco e face ao consumidor a fazer esta avaliação. Porque a verdade é que depois surgem situações como aquelas que nós temos hoje, de as pessoas em situação de verdadeiro desespero a contactarem os bancos para entregarem as casas, muitas vezes de forma errada, convictos que com a entrega da casa ficam libertos das dívidas, e isso não é verdade, e depois é o próprio banco que vai decidir se aceita ou não a entrega da casa, que vai também ele fazer a avaliação do imóvel. E aquilo que está a acontecer
é que as famílias que contrataram crédito à habitação há 5, 6 anos a esta parte são confrontados com um valor da avaliação hoje muito inferior àquele que foi a quando da contratação do crédito à habitação. Portanto, aquilo que nós reivindicamos é que esta avaliação seja feita, mas seja feita sim por uma entidade terceira completamente independente. Eu diria que até ela já antes deveria ter feito algo, que é, mal ela tem a informação de que vai ter dificuldades, que vai ter uma alteração do seu rendimento e se tiver créditos, aquilo que ela deve fazer é imediatamente contactar as entidades de crédito onde têm esses mesmos créditos e confrontá-los com a situação em que se encontra. Porquê? Porque as entidades de crédito também têm um interesse em resolver aquela situação e encontrar uma solução. Aquilo que os consumidores não devem fazer, e é aquilo que fazem, infelizmente, é deixar passar muito tempo sem contactar as entidades de crédito. Porquê? Porque só vão ainda arrastar mais, agravar mais a situação em que se encontram. Se verificar que não há qualquer viabilidade na reestruturação, que não há qualquer hipótese em haver uma alteração dos rendimentos a curto prazo, então se calhar aí o consumidor, a família, terá que ponderar bem a sua situação e ver se não terá que partir para uma outra solução, que poderá passar pelo recurso a tribunal, uma iniciativa da parte da família, da parte do consumidor, mas de ir a tribunal requerer a sua declaração de insolvência. De qualquer forma, tem que ser bem analisada a situação para ver se está verdadeiramente numa situação de insolvência e se vale a pena ir a tribunal requerer a sua declaração.